Diga isso. Aleluia. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual, igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Cara, mais uma vez. Água em vinho tornou, diga, os olhos dos cegos abriu. Não há outro igual. Diga pra ele. Não há Senhor. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual. Dá isso pra ele. Igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Pega a sua bola e diga: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Não. Oh, nós confiamos em Ti, Senhor. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado. Pega a sua voz, pega a sua voz nessa noite. Oh, Santo Deus, nosso Deus. Diga pra ele: Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. aleluia, Tu és a cura, aleluia. grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Nosso Pai, que o Seu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dai-nos hoje, Deus, dai-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa, diga, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem. Tem alguém lá em cima para levantar a mão enquanto adora? De cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Declare: venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, faça a Tua vontade, seja assim na terra, Deus, assim na terra como é no céu. Engrandecemos ao Teu nome, louvamos a Ti, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ore comigo essa canção uma vez mais, em nome de Jesus, declare: nosso Pai, que Seu nome seja mantido santo. Venha o Teu reino. Dai-nos hoje o alimento. O alimento esta noite é fé. Receba fé, receba unção, porção dobrada do Espírito.
deixe cair em provações severas, mas livra-nos. Levanta a tua mão e declare: venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra. Seja assim Oh! na terra, Diga: como é no céu. venha o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra, como é no céu. Oh, seja feita, Deus, tua vontade. Oh, aleluia, aleluia. Levanta a tua mão comigo e declare: porque o reino, o poder e a glória são Teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória, diga, são teus para sempre. declare: porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. declare, vai. Porque o reino, o poder e a glória São teus para sempre. Diga uma vez mais, declare. Levanta a mão e declare: porque o reino, o poder e a glória o que vai determinar o teu ano é aquilo que são você é hoje. teus para sempre. Aquilo que você precisa de Deus está escondido dentro daquilo que você tem para dar. Da adoração, mesmo ferido, da glória, mesmo machucado, da São honra. teus para sempre. Porque o reino, O poder e a glória São teus para sempre. são teus. Enquanto você está declarando, eu profetizo: os infernos se levantarão. Enquanto você declara, eu profetizo: portas maiores e melhores serão abertas. Eu profetizo: a tua família será restituída. Eu profetizo: os teus filhos estarão ao redor da mesa, levantando a mão e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. sempre. Porque o reino, Porque o reino, Poder e a glória são teus. para sempre. amém, diga amém, diga amém. Amém. Levanta a mão e confirma: Amém. eu permito, eu autorizo. Amém. 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 Pega a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Não se esqueça, logo depois da mensagem nós vamos todos levantar um clamor pelos nossos pedidos de 2015. Portanto, não saia. Nós pedimos que você reserve esse tempo. Não me evite sair antes. Só saia quando acabar. Tenho certeza que vai valer a pena. Nada vai mudar se você sair 5 minutos antes. Pastor, nada. Consagre esse tempo totalmente ao Senhor. Eu tenho certeza que vai valer a pena. Amém? Ezequiel 47, nós vamos ler os 12 primeiros versículos. E eu vou pedir por gentileza que logo depois que terminarmos a leitura, você mantenha a sua Bíblia aberta, para que possamos juntos caminhar durante todo o desenrolar do texto. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos.
Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam nadar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Lemos até aqui. Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, te damos graças por esse tempo tão especial na tua casa, aonde podemos chegar e ouvir a tua palavra e entoar cânticos de adoração ao teu santo nome. Pedimos agora que o teu Espírito fale conosco e que essa palavra seja uma palavra de direção para nós como igreja, que essa palavra sirva, Senhor, como um norte para a nossa vida. Nós cremos, Senhor, de que este ano o Senhor tem preparado grandes coisas para a nossa vida. Produza no nosso coração, mediante a revelação da tua palavra, fé suficiente para que possamos viver o sobrenatural na nossa vida, para o louvor e para a glória do teu santo nome. Oramos assim no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você crê, diga amém. Amém. Assente-se, por favor. Como praticamente todo o texto do livro de Ezequiel, esse é um texto profético. É um prenúncio de algo que Deus vai realizar. Nós sabemos muito bem de que o Senhor está falando de um tempo aonde lugares sem vida terão vida. Lugares aonde a morte impera, onde a infertilidade está presente, será mudado esse cenário por um cenário de grande abundância, de grande fertilidade. Eu tenho certeza absoluta de que quando as estações de bênçãos de Deus na nossa vida estão chegando, não importa qual seja a realidade do contexto que nós estamos vivendo, quando o Senhor decide derramar da sua presença, da sua glória e do seu poder sobre a nossa vida, todo o cenário é mudado. Você crê nisso ou não? Portanto, eu não quero que você se impressione com o seu estado atual. Eu quero que pela fé você comece a enxergar aquilo que a sua vida vai se transformar pelo poder da palavra de Deus sobre você. Amém? Eu creio dessa maneira. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, a minha vida, a minha família, o meu trabalho estão exatamente dessa maneira, totalmente improdutivos, inférteis, está totalmente um cenário de desolação, de morte, de falta de produção. Não importa, há um rio que pode emanar na sua vida, que pode brotar no meio da sua casa e mudar completamente o cenário que você está vivendo. Este é o lugar de novos começos. Nós estamos aqui colocando na mesa, aliás, a Virgínia teve uma ideia extraordinária. Virgínia, obrigado, viu? Quem te ajudou? Eu sei, mas eu estou dizendo que você teve uma ideia muito boa. Viu, mamãe? Deus abençoe.
colocar aqui novos começos. Todos os meses nós colocamos uma mesa, e essa mesa significa exatamente isso, que nós declaramos que em Jesus tudo se faz novo. Em Jesus os novos começos começam a se realizar na sua vida. E o texto fala exatamente de um momento onde o profeta é elevado a um momento onde ele vai aprender um princípio que está presente na palavra de Deus e que pode se cumprir na sua vida hoje. O texto fala de que este homem, e é por isso que eu pedi que você mantivesse sua Bíblia aberta, para que você caminhe comigo durante todo o desenrolar desse texto. Diz que o homem foi levado, aliás, Ezequiel foi levado por este homem à entrada do templo. E ele diz que começou a sair debaixo do limiar do templo águas. Saíam águas de debaixo do limiar do templo. Eu não sou nenhum expertise no assunto, mas eu sei que se um cenário precisa ser mudado, a água precisa estar presente. Qualquer cenário de seca, de destruição, você pega o sertão nordestino, ou mesmo a estiagem que tomou conta de todo o estado de São Paulo e boa parte do Brasil nesse segundo semestre, você vai vendo que a falta da água produz o quê? Um cenário de destruição, de morte. Um cenário onde antigamente aquilo que emanava vida agora tem uma impressão de morte, de destruição. O texto diz que Ezequiel é levado à porta do templo e debaixo do templo começa a brotar água. E você vai perceber que o texto vai nos orientando num processo que começa a tomar conta. As águas começam a subir. Na princípio, ele sai, esse homem, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu, no princípio, 1000 côvados. E me fez passar pelas águas. E as águas davam pelo tornozelo. Era pouca água. No início é assim. Às vezes Deus começa a fazer algo na nossa vida e a gente acha que não é suficiente. São poucas coisas, mas Senhor, só esse pouquinho d'água, água no tornozelo, não é suficiente. Mas de repente o texto diz que o processo não terminou, porque é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Aprenda algo hoje à noite, meu querido. Aquele que começou a boa obra na vossa vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que Deus começou a fazer, Ele não vai parar até que a obra dele seja completa na sua vida. No início você pode se impressionar com pouca coisa, mas pastor, é tão pouquinho, a água é só no tornozelo. Mas o texto diz que o homem novamente pega o cordel de medir. E o cordel de medir é usado, e ele agora mede o cordel, e as águas agora já não estavam no tornozelo. Estão aonde? No joelho. Olha que coisa interessante. É um processo aonde vai aumentando aquilo que vai sendo realizado através da ação de Deus fluindo na vida de uma pessoa. Esse texto, eu tenho certeza que é uma palavra de orientação do Senhor para a sua vida. Eu creio que em nome de Jesus, se você se aproximar, se você buscar a presença de Deus, um rio que vem do trono do Senhor vai começar a fluir na sua vida. No princípio você vai achar que não é suficiente, mas ele vai começar a trazer mudança no seu cenário. Um cenário de escassez, um cenário de sequidão, um cenário sem vida, vai começar a ser transformado com águas. São poucas águas. São os primeiros dias que você vem na igreja, são os primeiros momentos que você assume um compromisso com o Senhor. Talvez nesses dias de oração, nesses dias de jejum, 21 dias, pastor, o que está acontecendo? Pode ter certeza, vai começar a subir água na sua vida, porque do templo do Senhor vai emanar um rio que vai invadir a sua vida e vai transformar o cenário que você está vivendo. Você crê nisso hoje à noite? O texto diz que na segunda vez que ele vem medir com esse cordel, e olha, a medição é importante, porque a gente precisa perceber o que Deus está fazendo. A gente tem que ter uma medida daquilo que Deus está fazendo. Eu sei que se você olhar para a sua vida, e olhar talvez alguns meses para trás, quem sabe até alguns anos, e se você medir, você vai ver que a sua experiência com Deus, no início, não é a mesma que você tem hoje. Talvez você antes só conseguia água no tornozelo. Mas sabe por quê? A experiência com Deus é um processo. Deus nunca vai jogar ninguém num rio sem saber nadar. Você precisa primeiro
aprender a ter experiência com Deus. As águas vêm até o tornozelo, de repente as águas vêm até o joelho, e ele mais uma vez pega o cordel de medir, e agora, segundo o versículo de número 4, as águas não mais estão nos joelhos, as águas davam pelos lombos. E eu fico pensando aqui sobre esse processo que Deus vai nos levando a viver. Eu não sei aqui, quem tem medo de água, levanta a mão. Quem não sabe nadar, levanta a mão, não tem vergonha não, irmão. É melhor você levantar a mão e não morrer afogado. A pior coisa que tem é o cara falar que não sabe nadar e depois morre afogado. É ou não é? É mais importante um cachorro vivo do que um leão morto. É ou não é? Eu não sei nadar, pastor. Olha, a água para mim é um negócio. E você sabe o seguinte: normalmente, quando você entra, principalmente no mar, você vai numa margem de segurança. É ou não é? Quando a água está no tornozelo, você fala, isso aqui eu estou no controle. Água no tornozelo, eu faço até marra na praia, pose para foto, faço gracinha, porque a água está onde? Tornozelo. Só que se você começa a caminhar em direção ao mar, a água naturalmente, gradativamente, vai começar a se tornar mais profunda. A água que estava no tornozelo, agora vai chegar aonde? No joelho. E quando você começa a entrar com água no joelho, um sinal de alerta começa a tocar dentro do seu coração. Perigo eminente. Sabe por quê? Você já não tem mais controle. A partir do momento em que a água vem até a cintura, dizem os especialistas que já é perigo real. Quando a água chega no lombo, é o seguinte: ou você nada, ou morre. É uma das duas. Há um princípio aqui que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar hoje à noite. Normalmente no nosso processo de caminhada com o Senhor, nós temos um relacionamento com Ele superficial. Nós nos relacionamos com Deus e com a pessoa do Espírito Santo assim, até onde nós nos sentimos seguros. Tem muita gente que só consegue se relacionar com Deus quando a água está até o tornozelo. Eu estou no controle, eu tenho aqui total controle da situação, eu não estou correndo risco, está ótimo Jesus Cristo, molhe até o meu tornozelo que eu estou na bênção. Alguns ousam ir um pouco além, dizem assim, não, eu quero ir um pouco mais, e eles conseguem aprofundar e as águas vêm até os joelhos. Tudo bem, até aí tudo ótimo, mas alguns são ainda um pouco mais ousados. Eles começam a caminhar em direção a águas mais profundas. As águas chegam nos lombos. Agora, qual é a diferença daquele que tem a água até o lombo e da água aquele que tem a água até o tornozelo? Nenhuma. Porque a gente vai perceber no texto que a mudança só acontece quando o ambiente já está tomado e ele tem que se entregar totalmente. Quando você tem que mergulhar. Olha o que o texto diz no verso de número 5. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar. Olha só o que ele diz, eu não podia atravessar. Dentro da minha capacidade, eu não tinha condições. Agora, as águas haviam crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Olha só, o que eu quero que você entenda hoje à noite é que o Senhor quer te levar a um relacionamento muito mais profundo do que você tem vivido até aqui. Tem muita gente que até o ano que passou, o ano de 2014, viveu o ano todo com água no tornozelo, com água no joelho, com água no lombo. Mas eu quero que você entenda, o cenário só pode ser mudado quando a sua vida for inundada por um rio de Senhor. A sua vida precisa ser completamente entregue. O texto diz, eu não podia atravessá-lo sozinho, mas eu tinha que me lançar e confiar naquilo que o Espírito Santo de Deus estava realizando na minha vida. Aprenda algo hoje à noite, por favor, em nome de Jesus. Enquanto você se julgar no controle da sua vida espiritual, nada vai acontecer. Você precisa se entregar completamente nas mãos do Senhor. Você precisa pular de cabeça, você precisa mergulhar para que esse ano de 2015 seja um ano de cenário de mudança na sua vida.
Pare de ficar realizado e satisfeito com a aguinha no tornozelo, com a aguinha no joelho, com a aguinha no lombo. É hora da gente mergulhar em águas mais profundas, com esse rio que vem de Deus. O Senhor está medindo e Ele quer saber se você está disposto a mergulhar em águas mais profundas. O texto continua dizendo de que quando o rio se torna agora um local aonde já não há mais segurança, o homem não tem controle, a minha espiritualidade ela está totalmente rendida a Deus. Eu sou do meu amado completamente, a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus bens, tudo que sou, cada segundo, cada minuto da minha vida, eu entreguei nas mãos do Senhor. Só aí, preste atenção, só aí o cenário muda. Como é que eu sei? O texto diz. Olha o que diz o verso número 6. Então, ele me disse: viste isto, filho do homem. É uma lição. Aqui é uma tipologia. O Espírito Santo está nos ensinando hoje à noite, através de uma imagem, aquilo que o Senhor tem o poder de fazer na nossa vida. Ele diz: viste isto, filho do homem. Então ele me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Veja só, antes o cenário era um cenário de escassez, um cenário de morte, um cenário sem vida. Agora, quando um rio inunda, versículo 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia o quê? Grande abundância de árvores, de um lado e do outro. Ouça o que o Espírito Santo de Deus te diz hoje à noite, meu querido. Se você ousar em nome de Jesus, mergulhar em águas profundas nesse novo ano, prepare-se para surpreender-se com o cenário de mudança que vai tomar conta da sua vida. De um lado e do outro, aonde você não via nada, haverá abundância de vida, abundância de árvores brotando de todos os lados, porque aonde o rio de Deus passa, tudo é transformado. A sua casa vai mudar, o teu casamento vai melhorar. Quando o rio de Deus passar no teu casamento, tem gente que quer que o casamento seja transformado, mas ele não se entrega. Ore a Deus, decida juntamente com o seu cônjuge, nesse ano de 2015, nós vamos consagrar o nosso casamento na presença de Deus. Nós nunca oramos, vamos começar a orar a partir desse mês. Nós vamos buscar Deus. Nós vamos criar o hábito de ler a Bíblia juntos. Nós vamos orar pelos nossos filhos. E pode ter certeza, o rio de Deus vai inundar a tua vida e o cenário vai começar a mudar. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada na tua casa, na tua família, no teu casamento, na vida dos teus filhos, porque aonde o rio de Deus passa, tudo é transformado. Ezequiel volta, e quando ele volta, ele já vê os benefícios que o rio produz. Não importa se o lugar era desértico. Tem muita gente que diz assim: pastor, a minha vida não tem jeito, a minha vida não tem saída. Será que esse rio dá jeito? Meu querido, Jesus Cristo dá jeito em qualquer coisa, inclusive na tua vida. Em qualquer coisa. Não há situação que seja demasiadamente difícil para Ele. Deixe o rio de Deus entrar na sua vida. O salmista no Salmo 46 afirma: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. O santuário do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Se o rio de Deus fluir na tua vida, meu irmão, se prepare, você vai vencer, você vai ser inabalável, porque aonde o rio de Deus flui, a vida vem com ele, o cenário é transformado. Dia desses atrás eu estava me deparando com uma reportagem que eu achei no mínimo interessante. Eu não sei quantos acompanharam, alguns anos atrás, saiu numa reportagem, acho que se foi na History Channel, não, National Geographic, uma reportagem de que no deserto da Austrália, do nada começou a chover peixe. No deserto da Austrália, do nada começou a chover peixe. E eu pedi para o pessoal separar e colocar aqui na tela, porque eu queria que você acompanhasse. Você fala assim: esse pastor é um mentiroso. Não sou não, está lá, ó.
Eu quero que você veja aquilo que eu pude testemunhar com os meus próprios olhos também. Se tiver na tela, pode colocar para mim, não tem áudio. É só o vídeo, só o vídeo. Eu quero imagens. February Dá imagens. 26, 2000. Corta para mim. Fica, olha, é um vilarejo desértico, não havia nada. Havia tempo que não tinha comida, não tinha nada. De repente, uma nuvem começou a se formar. Preste atenção. E começou a chover, gente. E olha, não chovia água não. O pessoal começou a dizer, olha, é uma situação assim meio que esquisita, inusitada. Do nada, a gente começou a perceber de que junto com a água que caía peixe também. Você vai ver lá, ó. Os meninos começaram a recolher peixe, peixe e peixe. E choveu abundantemente no meio de um deserto. Pode ver uma região árida, seca. O oceano fica a centenas e centenas. Olha lá. Começou a chover peixe. Peixe caía do céu. E presta atenção, alguns vivos. Tinha uns peixes que diziam, o que está acontecendo, meu Deus? O peixe começou a cair lá, ó. Sabe o que acontece? Choveu peixe suficiente para nutrir a necessidade daquela região por um mês. Meu querido, se Deus pode fazer chover peixe no deserto da Austrália, Ele pode fazer chover sobre a sua vida também, meu irmão. Deus pode derramar sobre a sua vida coisa que você nem pode imaginar. O pessoal começou a tentar entender. Sabe o que eu achei interessante sobre essa reportagem? Todo mundo quer explicar, dizendo, olha, o que pode ter acontecido é que um tornado no meio do mar levou os peixes para uma nuvem. E a nuvem, essa é a explicação científica. E os peixes ficaram congelados. Era um frigorífico Tavares celestial. Segurou lá em cima. E o frigorífico Tavares começou a andar. E o frigorífico Tavares, de repente, chegou naquele lugar. Com o encontro de um ar mais úmido, mais seco, mais quente, derreteu os peixes. E os peixes começaram a cair. Sabe por quê? Era peixe de alto mar. Não era peixe de água doce. Meu querido, para Deus não há impossíveis. Se você clamar, na reportagem diz que as pessoas clamavam, oravam por um milagre, porque a terra estava seca, estiagem, não tinha comida, a agricultura não produzia mais nada. Num dia, de repente, os céus começaram a se mover. E o dia que eles acharam que era mais uma chuva qualquer, era a chuva do milagre de Deus sendo derramado sobre aquele lugar. Meu querido, não é diferente com você. Se você buscar Deus, Deus pode fazer chover sobre a sua vida, sobre a sua família, de forma abundante, de forma sobrenatural. O texto diz que quando a água passou, o cenário mudou. Olha o que diz o verso número 8. As águas que saíam para a região oriental e desciam para a campina entram no mar morto, cujas águas ficarão. Meu irmão, o mar morto não tem vida. O seu índice de salinidade é 7 vezes maior do que qualquer oceano. Por conta disso, não há vida, tudo morto. Tanto que tem muita gente que vai para Israel, tira foto, não afunda. O cara fica boiando lá, fica lá deitado no mar morto. É um negócio assim, extremamente sem vida. A região em volta do mar morto é desértica. Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando através dessa palavra sobre a sua vida. Não importa qual seja o seu cenário. Se o seu cenário for como o mar morto, não tem vida, não tem nada nem dentro, nem ao redor. Quando esse rio chegar sobre a sua vida, olha o que a palavra de Deus diz. O mar morto, as águas ficarão saudáveis. Meu querido, eu creio que em nome de Jesus, se você mergulhar nesse rio, se você se lançar na presença de Deus, o cenário vai começar a mudar. Um lugar onde vocês via só morte, talvez a pessoa dizia assim, não é mar morto não, mas é família morta, é casamento morto, é vida profissional morta, é vida sentimental morta, é vida espiritual morta. Não importa, por onde essas águas passarem, tudo que está sem vida
vai começar a florescer, vai começar a se tornar saudável. Há um rio que flui do trono de Deus. Esse rio chama-se Jesus Cristo, e Ele está passando aqui hoje à noite para emanar na sua vida e para transformar a realidade do cenário da sua existência. Você viveu já há alguns anos, você está na dependência de uma mudança de ano. 2015, pastor, eu estou só esperando o ano mudar para ver se as coisas vão melhorar. Meu irmão, você pode chegar a 2729, você pode viver mais que Matusalém, mas se o rio de Deus não entrar na sua vida, nada vai mudar. O que o texto está dizendo é o seguinte: aonde esse rio vem de forma abundante, não é só no tornozelo, não é só no joelho, não é só no lombo, mas é rio que inunda a tua vida, inunda a tua casa, inunda a tua família, inunda o teu trabalho, inunda a igreja. Aonde esse rio vem, meu irmão, o cenário vai mudar, e nós vamos ver a glória de Deus invadindo a terra, assim como as águas cobrem o mar. É o que o texto diz. O texto diz que toda criatura vivente viverá onde quer que passe esse rio. Sabe o que Deus está querendo dizer? Lembra-se daquilo que aconteceu em João capítulo 7, quando Jesus afirma: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não só Deus vai fazer com que o rio dele flua na sua vida, mas esse rio vai fluir através de você. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para você hoje à noite. Se você mergulhar nesse rio, se você permitir se tornar uma fonte a jorrar em Deus, aonde você passar, vidas serão transformadas. A sua casa vai ser transformada por causa do rio de Deus fluindo através de você. Lá no seu trabalho, a situação vai mudar por causa do rio de Deus na sua vida. Onde quer que você vá, olha o que o texto está dizendo: aonde quer que este rio passe, haverá muitíssimo peixe. As águas, aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Meu querido, aonde Jesus entra, tudo muda. Aonde você é levado pelo Espírito Santo, vai ser mudado também pelo poder do nome de Jesus. O meu desejo nesse ano de 2015 é que você pare de ser um agente inerte. Nada muda. Você está na tua família há muito tempo convertido e ninguém ainda ouviu falar do amor de Deus. Você está no seu trabalho, já sei lá quanto tempo, está quase aposentando, e lá você não conseguiu falar do amor de Deus, você não conseguiu impactar, você não mudou o cenário, nenhum cenário sequer, nem sequer do departamento que você trabalha. Esse ano isso vai mudar em nome de Jesus. O rio de Deus vai fluir através da sua vida. Quando você abrir a boca, os seus familiares vão ouvir e sentir que de você sai algo diferente. Vai emanar de você um rio novo que vai inundar todos os lugares para a glória do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? O texto continua dizendo que quando o rio passa, junto a ele, versículo 10, se acharão pescadores, desde Engedi até Englaí. Ele coloca uma situação geográfica de uma certa extensão. Haverá lugar para se estender em redes, e o seu peixe, segundo as suas espécies, preste atenção nisso, será como peixe do mar grande, em multidão. O quê? Em multidão o quê? Você sabe o que isso quer dizer, meu irmão? É que a pesca vai ser aquilo que aconteceu lá em Lucas capítulo 5. É pesca maravilhosa, é pesca abundante. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, quando esse rio fluir através de você, vai deixar você boquiaberto, surpreso com a provisão de Deus na sua vida. Será que você poderia, hoje à noite, levantar uma mão para o céu e dizer assim: eu creio? Diga comigo: eu creio que em nome de Jesus, esse rio vai passar na minha vida, o cenário vai ser transformado, e eu vou viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Será que você poderia aplaudir o nome do Senhor? Eu creio, meu irmão, eu creio, eu estou terminando. Versículo de número 12, fica de pé por favor, fecha a Bíblia não. Fica de pé. Presta atenção. Versículo 12. Você precisa aprender a ler a Bíblia
e entender aquilo que ela está revelando a você. Olha como é que começa o versículo de número 12. Junto ao rio, presta atenção, junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro. Isso quer dizer o seguinte: aonde o rio estiver, preste atenção que Deus está te falando hoje à noite, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha. Isso quer dizer que ela não vai murchar, não vai faltar fruto nos seus meses. Olha o que o Espírito Santo de Deus está te falando: se você mergulhar em Deus, todos os meses deste ano, não vai te faltar nada em nome de Jesus. Haverá suprimento e abundância na tua vida. Olha o que o texto diz: nos seus meses produzirá novos frutos. Algo novo de Deus na sua vida acontecendo todo mês. Todo mês você vai ter novidade para contar. Você vai ficar surpreso. Eu achei que Deus já tinha feito. Deus me surpreendeu mais uma vez. Porque aonde o rio passa, meu irmão, se prepare, tem milagre de Deus à sua espera. O texto diz assim: novos frutos, porque as suas águas saem de onde? Do santuário. E o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Olha só o que o Espírito Santo de Deus está te dizendo. Preste atenção. Não haverá na sua vida simplesmente suprimento, mas haverá cura disponível para você em nome de Jesus. Aonde o rio de Deus passar, haverá cura. Você vai ser um instrumento de cura nas mãos de Deus na vida de muita gente. E você que está aqui hoje à noite precisando de uma cura, deixa o rio de Deus passar, porque aonde o rio de Deus passa, o cenário é transformado. Você crê nisso hoje à noite? Você crê nisso hoje à noite? Curva a sua cabeça, feche seus olhos.